Oi, meu nome é Kibo, eu tava em Maringá até pouco tempo atrás e apareceu um anúncio falando que o Itamar ia estar lá pro início do Clube do Livro da OAB. Então eu gravei quase tudo e peguei autógrafo também no meu exemplar de Tortarado, que inclusive é um dos poucos livros que eu trouxe comigo pra São Paulo. Então assiste aí o bate-papo. E é bom que não chegue, porque aí a gente aprende é com o caminho e não com o fim, né? Escrever é isso. Nós podemos bater palmas aqui pra gente, soltar essa energia aqui também. Quando você publica Tortarado, sai primeiro em Portugal, você manda uma mensagem para Todavia aqui, explicando o que é o livro. Isso em 2018, num momento já de alta tecnologia, de conversas instantâneas o tempo todo. A gente precisa de celular, precisa conversar, precisa resolver tudo para ontem. Vem o Tortarado com uma história que vai se desenvolver com duas narradoras, ou pelo menos três. Temos ali os Encantados rodando também. E isso perpassa toda a sua obra. Os críticos costumam falar desse Brasil profundo, desse Brasil que estava apagado. E nós temos agora uma série de livros que estão tratando sobre isso, ou a negritude tem publicado mais, as mulheres têm publicado mais, os LGBTs têm publicado mais. Eu sei que não dá pra gente cravar, e você menos ainda porque é o próprio autor do livro, mas Tortarado é de fato um marco de mudança. Como é que você vê a transformação desse mercado literário? Como é que você se analisa nesse ponto? Dá um antes e depois de Itamar Vieira Júnior? Eu acho que é inegável que há uma mudança positiva. De vez em quando eu encontro o Jefferson em eventos, o Jefferson Tenório, que escreveu O Avesso da Pele. Eu acho até que o clube leu, né? Vai ler, não sei, depois vamos dizer. E o Jefferson fala numa primavera literária, e eu concordo com ele. Mas não é um movimento da literatura, esse é um movimento coletivo da sociedade brasileira. E é um movimento que vem de muito tempo, né? Então, bom, eu não saberia precisar, é impossível você precisar exatamente quando começou. Mas eu diria, por exemplo, e isso remonta de muito tempo, desde a resistência ancestral até as coisas que têm acontecido no nosso dia, a organização dos movimentos sociais e muita coisa. Mas em relação em particular à leitura, à literatura, eu vejo que, por exemplo, a lei de cotas nas universidades mudou. Essa é uma pequena revolução silenciosa, ainda há muito por fazer, ainda há muito por avançar, mas mudou o perfil dos leitores e do interesse das pessoas, né? 20 anos quase de lei de cota, já tem uma geração que foi formada e sai da universidade, dando uma dinâmica nova para a sociedade, para as questões que sempre estiveram soterradas, né? Eram poucas vozes que se levantavam para questionar tudo isso. E tudo que tem acontecido na literatura, essa mudança significativa no mercado editorial, não existiria se não fosse demanda dos leitores. As editoras não publicam histórias de pessoas negras, não publicam pessoas negras e indígenas por boa vontade. Elas só publicam porque os leitores leem e compram. Então, a mudança não é do mercado editorial, a mudança é provocada pelo leitor, pelos anseios da sociedade. Isso é muito positivo. Eu percebo dessa forma, tudo que tem acontecido, e aí, claro, sempre existiram as pessoas que escreveram, né? Mas não podiam publicar. Falamos aqui, até quando citaram os clubes de leitura, eu vi que tem um nomeado, Carolina Maria de Jesus, né? Que é um ponto fora da curva, a Carolina, e mesmo assim só interessou da Carolina aquilo que queriam, né? Que queriam que ela publicasse. Depois ela batalhou muito para publicar o que escrevi, não encontrava espaço. Assim como a Carolina, existiam inúmeras pessoas que escreviam, mas sempre tiveram as portas das editoras fechadas, né? Então, toda essa mudança, ela se deve aos leitores. São os leitores, por toda essa dinâmica social que temos vivido nos últimos anos,
é que fomentam tudo que está acontecendo. A sociedade como um todo, né? Você citou as cotas, a Lei 10.630 de obrigatoriedade da história brasileira. Nesse sentido, tem também uma pergunta da Tana Moreano, acho que eu li certo. A sua escrita apresenta Brasis ocultos pouco conhecidos por parte da população. E aí eu falei um pouco sobre o mercado editorial. Apresenta Brasis ocultos poucos conhecidos por parte da população. A gente falou um pouco agora do mercado editorial e ela vai nessa linha. Como que você vê a sua influência sobre os novos autores? É difícil, né? Será que é influência? Não sei. Eu vejo algumas histórias sendo publicadas nesse momento que evocam talvez um interesse que já existia de muito, mas que torturado pelo público que conquistou, talvez tenha sedimentado, consolidado. Mas eu acho que as pessoas sempre escreveram, não encontravam espaço para publicar, né? Então, é sempre difícil e presunçoso falar sobre aquilo que nós fazemos e sobre a influência do que nós fazemos sobre outras pessoas. Mas eu vejo com bons olhos o que está acontecendo. Desculpe, gente. Eu vim. São para mim uma grande referência. E me inquietava. Eu não queria escrever para ser publicado. Bom, se fosse publicado, melhor. Mas eu queria escrever aquilo que me tocava. E durante muito tempo, nos últimos, digamos, de meados de 2015, os últimos 20, 30 anos, a literatura brasileira se empobreceu em relação à diversidade, à representatividade. A gente encontrava ali um segmento de lugares ali entre o eixo Rio-São Paulo. Isso não sou eu que estou dizendo não, tá, gente? Tem uma pesquisadora da Universidade de Brasília, a professora Regina Dal Castanho, que tem uma pesquisa longa, tem muitas pessoas pesquisando com ela, e ela fez uma espécie de censo, um perfil da literatura brasileira dos anos 70 para cá. Perturba, né? Nos abala, ninguém passa por preconceitos, ninguém tem seu trabalho questionado, ou o espaço que você ocupa questionado e passa por isso indiferente. Não é verdade. Acho que a gente sofre, mas ao mesmo tempo só há dois caminhos, né? Ou desiste ou segue. E eu para mim, desistir nunca foi uma opção. Então eu sigo e levanto a cabeça. E é bom que aconteça também, porque aí provoca o debate público, né? As pessoas passam a discutir, as pessoas vão refletir sobre aquilo, né? Eu aprendi a estabelecer uma certa distância com aquilo que é dito e o que eu pretendo fazer, para que não seja contaminado, sabe? Para que não me desestimule, não retire de mim a vontade de continuar a escrever, de trabalhar, de viver a literatura, né? Então, eu fui aprendendo a ser resiliente, me tornando resiliente. Aliás, a vida exige isso da gente o tempo todo, né? Então, não é tão difícil assim. É claro que agora o alcance é muito maior, mas ainda assim eu prefiro ser resiliente. Para esses faladores, críticos e até racistas como você citaria aquela frase do Black Cave, ou concordaria pelo menos? Há 3 tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e nós que faz acontecer. Eu acho que faz sentido, sim. Exatamente, é isso. Eu tento me pautar por isso, né? Foram tantos que foram silenciados ao longo do tempo, né? Eu acho que não há mais motivos para silenciá-los. Então,
É bom, e é bom ser resiliente, é bom resistir, porque isso inspira outras pessoas, né? E o mundo não será mais o mesmo, né? O que seria de nós se todos, por exemplo, se todos os indígenas tivessem abaixado a cabeça para aqueles que chegaram aqui para exterminá-los e explorar? Guerrearam, não foi fácil. E foram para o interior do país e lá resistiram. O que seria de nós se os escravizados acolhessem o tratamento que recebiam e não fugissem para os quilombos e não criassem estratégias de resistência? A escravidão, pelo menos formalmente, né, a Lei Áurea, ela só foi promulgada pela luta dessas pessoas, não foi por benevolência de ninguém, né? Então, por que ser o fraco, né? A gente deve exaltar a coragem desses que tiveram coragem para mudar. E se hoje o mundo não é bom, não está bom, mas certamente é muito melhor do que já foi. E a gente, claro, a gente quer transformação, quer mudança. E se todas as pessoas se acomodassem com o que está aí, a gente não viveria mudanças, né? Então... Falando rapidamente agora sobre... O preço do sucesso é caro, Itamar? Tem um preço, né? Tem um custo. Rotina é algo que já não existe para mim, né? Então eu vou aprendendo a escrever em avião, em aeroporto, em hotel, né? Sendo que o lugar que eu mais gosto de escrever é a minha casa, que é o lugar que é um lugar que está preparado para isso, né? Que tem as coisas que eu preciso. Muda muita coisa. Quando eu falei isso sobre a Helena Ferrante, é que é uma escritora que eu admiro, celebro. Ninguém sabe quem é. E eu acho que esse não saber quem é tem uma mensagem em tudo isso. Claro, pode ser marketing, e é marketing também, dos editores. Mas é que o mais importante... A gente busca representatividades e tal, mas o mais importante, o que sobrevive, não é o escritor. O escritor morre. O escritor morre. Muitos escritores que admiramos já morreram. O que sobrevive é o que está escrito. Então, o foco deve estar naquilo, na arte, na literatura, e não em quem escreveu. E essa premissa eu acho interessante. Daí, talvez, o meu desejo, que exigiria menos de mim. O importante é isso. Não que eu não goste, adoro estar com as pessoas. Você vai tirar foto com as pessoas e claro, eu tiro com todo mundo, né? Eu gosto desse contato com os leitores, né? É algo bom. Mas quando eu disse isso, era pensando justamente isso. O que sobrevive é aquilo que nós escrevemos, que não envelhece, que permanece e que segue. O corpo não, o corpo envelhece, a mente envelhece. Quando o Garcia Marques morreu, ele já não lembrava de mais nada, já estava com Alzheimer. O Jorge Amado morreu, ele estava profundamente deprimido, nem falava com as pessoas. O corpo entra em declínio, mas a obra permanece viva, né? Aí, por isso que eu disse da Helena Ferrante, não importa quem escreveu, porque é a história que está viva, né? Isso é que interessa. A Sara, que é sua amiga, quer falar uma mensagem para você. Quebrando o protocolo rapidamente, presidente. Nós já vamos encaminhar, nós temos mais 5 minutinhos aqui. E, Sara. Itamar, que alegria falar com você aqui em Maringá, cidade que eu escolhi. Alegria estar aqui de novo com você, sabe? Aqui de novo não, né? Estar com você novamente. Eu já encontrei a Sara em outros lugares. Que lindo. Em Maringá é uma cidade que eu escolhi para viver, né? Mais de 10 anos, você está aqui, né? Nós somos conterrâneos. E uma das coisas que me toca muito na sua obra é que a gente tem uma ligação muito grande, que é o Rio Paraguaçu, né? Os meus avós também viveram às margens do rio e foram expulsos de suas terras, né? Quilombolas. A minha identificação com a sua obra vem desse lugar, Torturado, Salvar o Fogo. Em Torturado, especialmente, a gente tem 2 irmãs, né? Bibiana e Belonísia. Uma que perde a voz e fica muda. A gente tem aí na experiência da população negra, principalmente as mulheres,
o silenciamento, né? A máscara de Anastácia é um símbolo desse silenciamento. E você coloca essa mulher que perde a voz e ao mesmo tempo vem e recupera essa voz através da sua irmã, né? Isso para mim, essa metáfora é muito rica. Quando você fala das cotas, por exemplo, da lei de cotas, é a recuperação dessa voz, desses subjugados, né, escrevendo a sua própria história. Se citou Conceição e a Conceição diz, né, é preciso política de citação para combater a política de apagamento, trazer os subalternos à voz. E você traz a Lélia também, quando a Lélia diz, o lixo vai falar e numa boa, que a margem também produz e está produzindo. E aí, indo para Doramai Odisseia, tem um conto que me atravessa, já falei acho que você sobre isso, que é a alma. A alma, ela vem de um lugar que ela traz um pouco da Audre Lorde, que a Audre diz que as ferramentas do Senhor não bastam manter lá a casa grande. E a alma, ela é uma metáfora disso, né? Porque ela coloca fogo na casa grande. E eu queria te direcionar aqui para o final, te perguntar, esse é o seu desejo? Obrigado, cara. É interessante porque eu acho que em todas essas histórias que você citou, Torto Arado, Salvar o Fogo, Doramai Odisseia, em especial a Alma inclusive é uma história inspirada, assim, é tudo ficção que está ali, mas foi inspirada por uma personagem real, que é a Marinha Rodrigues, que foi uma mulher escravizada que deixou uma casa em Salvador e fugiu, caminhou a pé 400 quilômetros e fundou no sertão da Bahia uma comunidade chamada Tijuaçu, em Senhor do Bonfim. Essa história a comunidade conta até hoje, né, os descendentes de Marinha Rodrigues. Mas ninguém sabe dizer mais do que isso que eu contei aqui. E eu ficava intrigado porque eu viajava por essa estrada, levava 6 horas de carro para chegar lá e via a paisagem mudando, do verde do litoral até a paisagem da Caatinga, né, seca. E eu imaginava essa mulher andando por todo aquele caminho, as coisas que ela tinha encontrado. E acho que essa história só parou de me assombrar quando eu botei tudo isso para fora e transformei numa história, que é a história de Alma, né? E até brinco que Alma é a atriz-avó de Bibiana Belonise, né? Porque é uma região muito próxima. Então, eu acho que todas essas histórias, há coisas importantes, há exemplos que podem ser celebrados, mas há também uma violência. E essa violência, ela começa como uma violência que vem do opressor. Mas quando o oprimido compreende que a violência também é uma linguagem para resistir, assume isso para si. Isso em nenhum momento eu quero fazer um convite à violência, não é isso. Mas é entender que para você ser ouvido, para você resistir, muitas vezes você precisa falar na única linguagem que o que oprime conhece. Então, quando você pergunta, você gostaria de botar fogo na casa? Talvez seja um fogo metafórico, né? Provocar as meninas. Eu quis mudar para uma casa maior, não sei se eu escolhi muito bem, e eu fui parar no meio eu fui parar num condomínio. Eu sou muito ingênuo para algumas coisas, parece que eu sei muita coisa, mas não sei. Eu fui parar num condomínio e me botaram num grupo de moradores, né? E depois eu percebi onde eu estava. Eu não sabia que eu ia parar ali, porque para mim uma casa é uma casa. Os vizinhos são os vizinhos, mas depois você percebe que é tudo aquilo.
E no grupo do condomínio só existe um tema, é tão monotemático que é assustador. Eles só falam de violência, é um medo de viver, um medo de sair de casa, eles têm medo de tudo. Eles têm medo das pessoas que trabalham, que faz o jardim, eles têm medo das mulheres que ainda trabalham nas casas deles, né? É tão assustador que me faz pensar que tudo isso faz sentido, né? Se eles têm tanto medo da violência, né? É porque essa linguagem é uma linguagem conhecida por eles, porque de alguma maneira eles oprimem também. Então eu acho que esse fogo é metafórico, né? Essa violência não é a violência, não é, embora nas histórias elas estejam representadas assim, mas é uma violência que é uma linguagem de dizer, levanta a cabeça e reage, porque sem reagir não há futuro, né? Talvez seja isso, eu penso que é dessa maneira, né? Quando em Salvar o Fogo tem um tema que para mim é muito caro em Salvar o Fogo, que é o tema da vingança tupinambá, que não é algo que eu criei, é algo que os etnógrafos, que os antropólogos já pesquisam há muito tempo. E a vingança tupinambá era o ritual de canibalismo que os tupinambás praticavam, né? Mas aquele senso de justiça para eles tem um senso de justiça muito diverso do que tinha para a gente. Na verdade, nos rituais de vingança, eles estavam ali criando memória, criando signos de justiça, né? Mas entendendo que tudo isso é uma linguagem também, né? Ou seja, a violência que atravessa essas histórias é uma violência que é a linguagem dos que oprimem, que depois de compreendida pelos oprimidos, ela pode se tornar outra coisa, sabe? Ela pode se tornar um apontamento para o futuro. Eu acho que sim, de uma maneira metafórica, o meu desejo é incendiar, porque eu acho que do fogo vai ressurgir o novo, né? Aquilo que enfim, vai atender a todos. Bom.